Daí que vem meu nome no coração, que abre a palestra, porque eu estava muito carente na época, eu falei, eu preciso botar meu nome no coração, aí criei vários adesivos com meu nome no coração. Esse aqui eu fiz agora, fiz esse ano, que é sobre a história de São Paulo. Eu acho que São Paulo, não sei se todo mundo está assistindo de São Paulo, talvez a maior parte seja, mas São Paulo é uma cidade que tem uma coisa muito curiosa, tem duas coisas que eu acho muito curiosas da história de São Paulo. Primeiro que São Paulo, como muita gente sabe, era uma vilinha muito pequena por muito tempo. Só no fim do século XIX, quando o café fez de São Paulo o grande entroncamento comercial para o Porto de Santos, é que São Paulo cresceu. E São Paulo cresceu de um dia para a noite, assim, ficou tipo, é como se estivesse ganhando na loteria, sabe? Aquela pessoa que era pobrinha, ganhando na loteria, e isso fez com que São Paulo apagasse a cidade que era rapidinho. Então, São Paulo era uma vila colonial, em, sei lá, 20 anos já não tinha sobrado mais nada na vila colonial, e isso virou um hábito da cidade, esse comportamento de se autodestruir, construir novo, sempre está mostrando que é nova, sempre nova, sempre nova. Isso não só destrói a própria cidade, como vai deslocando o centro. Então, eu percebi que isso gerou outra coisa que eu achava curiosa, que a história de São Paulo, sempre que eu lia, ela era contada mudando de narrador. Então, o narrador estava onde estava o holofote do dinheiro na época, né? Eu falei, não, então eu vou pegar um monumento antigo de São Paulo, que é um obelisco que foi feito antes disso tudo, que é onde tem o Largo da Memória. O largo é mais novo, mas o obelisco é antigo. E vou contar a história da cidade ficando ali, mantendo o narrador ali. E é um lugar que, na verdade, era um lugar importante na época e foi ficando um dos lugares mais feios de São Paulo, que é onde é a Praça da Bandeira hoje, quem conhece é um terminal, tipo, claro. Eu tenho uma outra ideia também, que é isso, a gente tende a ver em São Paulo, não só em São Paulo, talvez em outros lugares também, mas a gente tende a ver como os lugares que não são mais os lugares bacanas estão mortos, né? E não estão mortos, né? Os lugares estão vivos. Essa coisa, o centro de São Paulo está vivo. Ele pode não estar vivo para quem quer, tipo, enfim, quem quer lembrar dos áureos tempos de compras no mapping elegantes, mas assim, está vivo, tem gente morando lá, tem gente vivendo lá, não dá para falar, porque o discurso da classe média alta é, o centro acabou, né? O centro morreu, precisa revitalizar o centro. Essa dele revitalizar. Mas o que é revitalizar, né? Se está cheio de gente lá, se está vivo. Então, assim, o livro fala um pouco desse tema. E a parte do design, então, tem uma pesquisa histórica e tal. Mas o que eu queria da parte do design especificamente é pior que gentrificar até, porque você nem vai para lá. Você só fala de lá, entendeu? Gentrificar ainda quer ocupar o lugar e transformar num lugar classe média. Esse que eu estou falando nem vai até lá, só quer ficar falando, é abandonado, cheiro de lixo, cuidado com a sua máquina fotográfica. Sabe essas coisas? E, enfim, o que eu sentia desses livros que eu lia é que o texto, sempre esses livros assim, sempre tem texto e imagem, né? Só que a imagem, ela atravancava o texto. Porque falava assim, então naquela rua, aí você tinha uma foto de um monte de rua, até você achar qual era a rua, identificar o negócio. E eu falei, não, eu vou tentar usar o design gráfico do livro para fazer com que a leitura de texto e imagem seja uma coisa só. Então eu criei essas marcações gráficas que elas ao mesmo tempo que elas dão a personalidade para o projeto, elas já lançam o foco do leitor para o assunto central. É claro, ele pode parar e olhar todo o resto. E não só isso, eu pego o assunto central do livro, que é o obelisco, mas chega uma hora do livro que eu descamo do assunto central e falo, agora olha para esse cachorrinho aqui. Que tem essa é uma das ideias do livro também, de que o livro, que a história, sempre conta a história do macro, né? Esquece que, na verdade, as histórias são de várias escalas. Então, o livro mistura várias escalas, e eu misturo isso tanto no texto quanto nas imagens. Quer dizer, vamos olhar a cidade, vamos olhar isso, e vamos olhar isso também. Vamos olhar o cachorrinho. Então, esse é o livro. Pirâmide do Pix. É muito louco, né? Porque eu achei uns lugares que São Paulo se orgulhava de ter trânsito. Onde cada lugar serve para estacionamento. Então, tem muito estacionamento. Tem muito trânsito. Aí estamos chegando ao final, né?
Isso é dos medievais que eu estava falando, dos medievais, meu projeto, um dos primeiros projetos que eu fiz que tinha essa pesquisa, que eu sempre, como todo mundo que gosta, né, acho que de cultura gráfica, enfim, todo mundo, é difícil achar alguém que não se encante com isso que eu chamava de iluminuras medievais, depois eu descobri que eram capitulares historiadas, o termo correto, durante esse projeto. E na verdade, é uma coisa muito interessante, porque eram manuscritos, né, e inicialmente os capitulares nasceram como capitulares, ou seja, são marcações funcionais de um texto. Uma capitular, grosso modo, é uma letra maior que as outras para pontuar um ponto de começo de um texto, né? Uma quebra no ritmo de leitura. Com o tempo, elas foram ganhando protagonismo na página. Então, já que elas tinham protagonismo na página, elas passaram a incorporar também um caráter decorativo. Esse caráter decorativo foi se transformando também num campo para ilustrações. Esse campo para ilustrações chegou a um ponto em que era tão grande em que passou a virar o grid da página. Então chegou a um ponto que a capitular, ela tinha uma tarefa funcional de se capitular, ela era responsável pela decoração da página, ela incorporava a ilustração da página nela e também estruturava o grid da página até chegar num ponto em que você não sabia mais que letra que era. Mal você vê que era uma letra. Você olha e você fala, tá, tem uns desenhos aí. E quando surgiu a impressão, né, do Gutenberg, voltando lá para o começo, elas morreram. Né? Elas morreram porque, na verdade, elas eram essencialmente algo que era feito sob medida para cada texto em cada página, por cada mão. Então, qualquer parâmetro produtivo técnico matava isso. Aí eu falei um dia, vou fazer capitulares. E elas, como eram medievais, normalmente elas retratam cenas católicas, né? Bíblicas católicas. Eu falei, vou fazer uma capitular historiada, não sei por que eu falei isso, mas falei para mim mesmo, né? Vou fazer, só que contemporânea, né? Em vez disso aí, em vez de passagens bíblicas, eu vou colocar coisas da nossa vida atual. E aí fiz, junto com a Samia, e com o Davidson, que é um cara que era de tipografia, que trabalhou comigo por um tempo, hoje ele é só de tipografia, a gente fez esse alfabeto, que basicamente era um alfabeto, com conteúdo decorativo, com uma narrativa visual, com parte dele, pintado. E eram 3 módulos, né, 5x5, 10x10, 20x30, eram módulos mesmo, né, não dava para escalonar, e fizemos caixa alta A a Z. E foi um inferno, né? Porque isso aqui é um inferno de fazer, tudo era um inferno de fazer, né? Demorou. Aí quando acabou, eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Porque ficou tipo um ano, não um ano inteiro, todo dia, mas com um ano fazer. Eu falei, bom, vou fazer a Bíblia, né? Escrever a Bíblia, né? Por que não? Os evangelhos. Aí eu escrevi os evangelhos, então eu peguei e escrevi Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, reescrevi, trocando Jesus por um creme de celulite. E trocando outras coisas também, basicamente. Na verdade, é uma coisa que assim, tira mais sarro da época que a gente vive do que do cristianismo em si. É como se fosse... Porque vocês sabem, né, que os 4 evangelhos são as únicas 4 versões que a gente tem da vida de Jesus, né? São os 4 evangelhos, que é de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu então, eu troco como se eles fossem 4 releases de um mesmo produto, e trocando Jesus. Aí eu troco todo mundo, né? É uma narrativa contemporânea. Então, João Batista é um esteticista, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas os apóstolos são consultores de venda, essas coisas. E aí e aí eu uso, claro que essas capitulares elas não são como as capitulares historiadas medievais, né? Porque elas são reproduzidas e tal, mas eu uso no projeto gráfico com a mesma função que elas tinham, ou seja, elas ilustram, elas são capitulares e elas também decoram, né? Eu uso decora porque era um termo que era usado antes, né? Decoram a página. Então ela é usada com esse... E para capa eu usei umas pedras, umas bijuterias, uma capa em metal, né? E tem uma outra coisa que eu achei interessante, porque tem uma coisa que eu acho muito jeca que a gente tem aqui, que é essa coisa de para ser diferente, para ser caro, né? Não, na verdade, assim, aqui o esquema de gráfica, para você ser diferente, você precisa ser caro mesmo. Você precisa ter pai rico. Mas tem outros caminhos, sabe? Você não precisa chegar na gráfica e falar, me dá um papel metalizado de não sei onde. Eu acho uma coisa, é uma cultura que a gente tem, que é uma cultura que é muito errada.
de que a gente colocou assim, que precisa ter recursos especiais de produção, e para ser uma coisa sofisticada. Isso é uma bobagem, entendeu? Então, uma coisa que eu tento fazer nos projetos, né, em muitos projetos, é tentar fazer coisas diferentes usando coisas que não são exatamente do universo gráfico para o universo impresso, mas que são baratas. Então, nesse caso, por exemplo, essa coisa, o livro em si é uma Bíblia que imita as Bíblias medievais, ela é de metal, a capa, e a gente achou num ferro velho metal. Então, umas placas de ferro que eram super baratas. Super baratas. E aí o cara da gráfica falou, eu não vou imprimir com isso, porque isso pode matar uma pessoa. Se você fizer assim, você mata uma pessoa. Eu falei, mas se eu fizer assim com a faca da cozinha, alguém vai matar uma pessoa também, né? Enfim, tem várias coisas que se você fizer assim em alguém, você mata ela, né? Mas ele topou, no fim das contas, quando você fala, tá, então não vou fazer, ele fala, não, tá bom, eu faço, claro, não. Tá. Inclusive a Bíblia, se fizer assim. Inclusive a Bíblia. E aí tem umas bijuterias da 25 coladas, né? E foi muito engraçado porque esse projeto, num site francês, um cara fez uma resenha super elogiosa, mas ele falou assim, não, a única coisa é que essas pedras preciosas são muito vagabundas, né? Aí ficou pensando que ele queria que eu mandasse para ele com esmeralda, mas enfim. Aí tem esse livro, e aí eu fiz, né, uma parte do livro, o livro é uma narrativa de ficção, né, que tem essa brincadeira do celulite, tudo, do release e tal. Mas eu acabei pesquisando tanta coisa da história da Bíblia, né, e descobri que tanto dos parâmetros que a gente considera, enfim, os grandes parâmetros do livro foram fixados pela Bíblia, né, tanto, inclusive o formato. Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque já está tarde, mas tem muitas histórias que eu descobri, pô, como é que eu nunca soube disso, né? Então eu fiz um anexozinho que contava algumas dessas histórias. Né? Que é esse anexozinho que vem junto com o livro. Aí tô acabando, tá? Esse aqui é um livro divertido, que também mostra um pouco como a pesquisa em cultura visual não é uma coisa tão... uma das coisas que eu mais me orgulhei por décadas da vida era de que eu tinha lido a Odisseia de Homero com 9, 10 anos. Me achava um cara muito sofisticado. Até ter lido de novo, já adulto, já bem avançado nos anos, e ter percebido que eu tinha lido uma versão adaptada para crianças, que era muito mais uma história do Homem-Aranha passada na Grécia do que, de fato, a Odisseia de Homero. Aí eu falei, puta, né? Pra quê, né? Por que adiantou, então, né? E aí eu falei, imagina se um aluno picareta de 10 anos pegasse sem querer a Odisseia original, como é que seria, né? A leitura dele da Odisseia original. E aí eu fiz a Odisseia de Homero, segundo João Vitor, que é isso, que é um aluno de 10 anos, que precisa fazer um trabalho de recuperação sobre a Odisseia de Homero e pega o livro por engano. E aí o livro, então, só que assim, tem uma piada, obviamente, é um livro totalmente avacalhado, mas tem uma coisa que é verdade, porque assim, se você pegar as representações da Odisseia, desde a Grécia até hoje, elas representam muito mais a época que elas foram feitas, muito mais quem fez o retrato do que o retrato em si. E isso é uma característica de todos os retratos, quase. Eles refletem muito mais quem está fazendo o retrato do que o objeto do retrato em si. A gente tem a tendência a ler o contrário. Então você vai vendo as épocas, é tudo a mesma história, as épocas sendo feitas. Então eu peguei. E tem uma outra coisa que é interessante, que é o processo de leitura, né, de cada livro. Se você for pegar, a gente quando lê um texto, a gente completa com o repertório visual que é nosso. Né? A gente completa. Que é diferente de quando você vê um texto ilustrado, enfim. Eu fiz outras experiências nesse sentido, que eu falo no próximo, quando vocês me convidarem para uma próxima, eu falo sobre essas experiências, mas enfim. E aí eu peguei, então, uma série de gravuras do século XVIII, bem assim, inglesa, né, clássica da Odisseia, e misturei com o repertório do João Vitor. Ou seja, se ele lê falando a princesa Nausicaa, Ulisses encontrou a princesa na praia jogando bola, vôlei de praia, né? Ele vai associando o repertório tosquinho dele e fiz as ilustrações. As ilustrações são essa mistura das duas coisas, tanto do que o livro diz, do repertório do leitor. Como o leitor é um cara meio péssimo, ficou uma coisa meio... Tipo essa, por exemplo, que ele chega na corte, essa é a minha favorita aqui, ele está se abrindo na corte, né, do Alcino, do rei Alcino. Aí eu vi todo mundo para churrasqueira. Enfim, é uma grande avacalhação, né?
Eu postei numa reunião. Hermes. Polícia é esse de cabelo enrolado. Ulisses com os amigos na praia. Enfim, o livro é todo Penélope, Ulisses e Penélope. Esse é o último, eu acho, não tenho certeza. Esse eu fiz. Eu queria contar a história, que é uma história que eu adoro, que é a história do Cobden Sanderson e da Doves Press, né? Falo bem rapidamente. Quando o William Morris ele fundou a Campbell Press, que era a private press dele, ele decidiu que ele ia imprimir livros, ele achava que o livro estava ficando muito feio. Era uma coisa contra a sociedade industrial da época, e no fim da vida dele, ele decidiu imprimir livros, né? Meu livro sobre o William Morris fala dessa fase, especificamente. E ele, de certa forma, não fundou as private presses, mas ele consolidou, ele foi o catalisador desse movimento de private press, que foi um movimento muito influente em muitas coisas que vieram a seguir. E que, basicamente, eram lugares que eram, hoje a gente chama de editor independente, assim, eles escolhiam os livros que iam publicar, desenhavam os próprios livros e imprimiam os próprios livros. E muitas dessas private press tinham a sua própria fonte. Elas tinham o seu alfabeto próprio. Então, todos os livros eram impressos com um alfabeto. Por exemplo, o William Morris desenhou 3 alfabetos, 2, né? Na verdade, um tinha variação de tamanho, 2 alfabetos que foram os alfabetos com os quais ele imprimiu todos os livros que ele imprimiu na Campbell Scott Press. Então, a fonte tipográfica era um elemento de identidade muito forte, né? No sentido mais profundo da coisa. E tem essa história da Doves Press, que é a história mais famosa disso tudo, de que era o Cobden Sanderson e o Emery Walker. O Emery Walker, que é o de bigode, de chapéu, com uma cara mais séria, era um grande especialista em tipografia na Inglaterra do fim do século XIX, começo do século XX, foi o consultor do William Morris para tipografia, diz que o William Morris até convidou ele para ser sócio na Campbell Scott Press, ele não quis. E o Cobden Sanderson, que é esse mais flamboyant, ele era que criava as encadernações do William Morris. Ele era um cara tentado ser padre, médico, tentando tudo na vida. Aí já quase cinquentão, a mulher dele, que era amiga da mulher do William Morris, falou: por que você não encaderna os livros do William Morris? Ele virou encadernador e virou um grande encadernador. E quando o William Morris morreu, eles se juntaram para fundar uma editora, que é a Doves Press. E fizeram uma fonte, que era a fonte, os tipos Dove, né? O Doves Type. E fizeram vários livros que eram muito puros, assim. Não era aquela coisa cheia de coisa. A única coisa que tinham eram essas iniciais manuscritas, essa é a mais famosa da Bíblia, que quem fazia, inclusive, era o Edward Johnston, que é quem ficou conhecido por ter desenhado a fonte do metrô de Londres. Anos depois. Que é uma fonte que até hoje é a fonte do metrô de Londres. Que tem o nome dele, inclusive. E a história toda do Cobden Sanderson claramente era um cara mais, né, mais assim, e o Emery Walker um cara mais sério. Obviamente eles não se entenderam na sociedade e quiseram já, no primeiro ano, já separar. E o Cobden Sanderson falou, não. E o Emery Walker falou: eu vou sair da sociedade, eu só quero um jogo de tipos, dos tipos Dove para mim, dos tipos Doves para mim. Você me dá um jogo dos tipos, pega... E acabou a sociedade, você continua até imprimindo os seus livros. E o Cobden Sanderson falou: não vou. Ele tinha já uns 70 anos quase. Não vou dar os tipos. Aí ficaram brigando, foi uma briga. Até que chegou um momento em que o Cobden Sanderson falou assim: tá bom, vamos fazer assim, quem morrer primeiro, o outro leva os tipos, tá bom? E ele já tinha mais de 70 anos, ele era 10 anos mais velho que o Emery Walker, já estava com 70 e poucos anos, o que naquela época era já não era uma perspectiva de muitos anos pela frente. E todo mundo, enfim, e o Emery Walker topou, só que o Cobden Sanderson, o que ele fez? Ele pegou e falou: então tá, vamos fazer isso. Então, em segredo, ele começou a toda noite, ele enchia uma caixa de madeira com os tipos Dove, ia até a ponte, uma ponte em cima do Tamisa, e esvaziava. Ele fez isso por 2, 3 anos seguidos, jogou sei lá quantas toneladas de tipo de metal no rio, e quando ele acabou de jogar todos os tipos, punção e matriz, todo, ele contou para todo mundo, falou: nunca mais ninguém vai imprimir nada com os tipos Doves.
E aí todo mundo queria... Enfim, é uma história muito folclórica, né? E por um lado muito bonita, né? Porque ele era claramente um cara meio lunático. Todo mundo quando eu fiz o livro, todo mundo falou assim: entendi porque você escolheu ele, entendi porque você escolheu ele. Mas, enfim, eu acho muito bonita a ideia de certa forma, ele exagerava um pouco, mas ele tinha um caráter um pouco além, ia para o nível sagrado um pouco demais, mas tinha uma coisa de que as coisas têm valor. Não é que tudo pode tudo, sabe? Tudo pode tudo. As coisas têm seu valor e seu... E obviamente, né? Obviamente que faz uns anos um cara foi no Rio e achou alguns dos tipos e redesenhou, e hoje você compra por 10 libras. E pode fazer o cartão de convite de casamento da sua prima, com os tipos do nome que eram sagrados. Obviamente isso aconteceu. Então o livro, o que me motivou a contar essa história é tanto a história em si, que é muito boa, quanto o hoje, né? E são fotos do lugar, as ilustrações que eu usei no livro, vem numa caixa. E para a caixa do livro, eu queria falar de vida e morte, porque o livro de texto tem uma narrativa de ficção também que fala muito de morte e tal. Eu queria falar de vida e morte, do que importa, do que fica, do que vai, enfim, essas coisas todas. Então eu queria que fosse uma coisa bonita e triste ao mesmo tempo. E aí, minha primeira ideia foi fazer um livro mofado, fazer um livro mofasse, assim. Eu falei, vou deixar o livro 6 meses mofando, e aí quando a pessoa abrir, tá tudo mofado, vivo. Aí a senhora falou, todo mundo fica doente e te processa, né? Aí eu falei, é verdade, é verdade. Aí mudei, falei, não, vamos então fazer, a gente pega umas moscas, a gente vai pegando mosca morta no chão, formiga, e aí põe uma coisa morta no livro. E aí na tarde, ele falou, não precisa nem fazer isso, que isso vende fácil, vende dia de ração, né? Aí me mandaram toda a lista, a tabela de preços de insetos mortos. Tinha vivos e mortos. Eu peguei mortos. E aí comprei alguns insetos mortos, pode ser. E aí tinha uma pessoa uma menina que tinha feito para o filho dela, a menina que trabalhava comigo, ela tinha feito para o filho dela um brinde da festa de aniversário, que era tipo umas coisas de resina, que ela fazia em forma de gelo, botava tipo uns brinquedinhos, carrinhos e tal, botava resina e fazia tipo um gelinho duro, só que com brinquedinho. Eu falei, que legal. Ela mostrou bem na época, eu falei, vamos fazer isso aqui com inseto. Então a gente fez essas forminhas de resina, botava um inseto, e aí fez. Então cada livro tem alguns insetos mortos. E aí é colado, né, na caixa que vem no livro. E aí eu peguei um dos padrões que ele tinha criado, que o Robin Sanderson tinha criado para uma encadernação. Fiz. Então a caixa do livro é um bicho morto, com encadernação. E eu estava falando sobre esse livro, é o último? Não é o último, puta merda. Eu estava falando sobre esse livro, é o penúltimo, sobre esse livro semana passada para os estudantes. E o cara falou, pelo menos que eu li esse livro, eu falei, nossa, que chique. Aí eu falei, é uma barata morta. Porque tem isso, né? Essa coisa é caro, não sei o que, é chique e tal. É uma barata morta. Eu falei para ele, você achou chique uma barata morta? Então eu acho que lógico que é um extremo, tal, mas esse tipo de reescrita das coisas é uma das coisas que me interessa fazer assim. Como é que você pega uma barata morta e faz alguém falando que chique? Esse livro é o último livro, que é uma narrativa visual muito simples, que é uma narrativa visual que eu peguei só com clichês tipográficos. Eu falei, vou contar a história do Brasil usando clichês tipográficos. Você sabe o que clichê tipográfico eram essas imagens prontas, né? Imagens de stock image, que é o que virou banco de imagens hoje, mas basicamente a origem do termo vem dessas imagens de estoque. E não só isso, o termo clichê que a gente conhece vem dos clichês tipográficos. Tanto é que você acha em inglês, uma das definições desse tipo é stereotype, que é a nossa tradução de estereótipo, né? Então eu fiz esse livro, Clichês Brasileiros, que é uma narrativa visual, que eu só podia usar imagens para contar a história do Brasil. Não tem civilização. Uma narrativa visual, é mais simples no processo. Acabou. Bem, vai ter essa frase no final, que é do Flávio de Carvalho, que eu gosto muito dessa frase, que é uma coisa que eu acho que eu tento, que norteia um pouco a minha prática sempre que possível, que é essa ideia de força desorganizadora. A gente tendeu a reduzir muito
por questões óbvias do negócio em si, que eu acho que é uma dimensão que não dá para se eliminar da prática do design visual, mas a gente tendeu a reduzir muito a isso, a organização e simplificação, quando desorganizar, o encanto do desconhecido, destruir o dogma, esses verbos que a gente tende a associar como verbos negativos, eles também fazem parte do que a gente pode fazer na atividade, e são coisas que cada vez mais têm me interessado, porque eu acredito que o mundo que a gente vive é um mundo que cada vez mais a gente tem a ilusão de sermos questionadores, e quando na verdade cada vez menos a gente está sendo. Cada vez mais a gente só recebe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está acostumado, a gente berra para os nossos amigos ouvirem, berrarem também, e a gente acha que a gente é super livre, super cabeça aberta, sabe tudo, o mundo em volta que é um bando de pessoas assim, a gente não. E eu acho que cada vez, sem perceber, a gente está sendo direcionado a cada vez mais ver reduzido o horizonte para onde a gente olha. E daí, Gustavo, eu fiquei com vontade de te perguntar uma coisa já faz tempo e tal, que é a tua estratégia de pesquisa, assim, porque toda essa pesquisa que você fez tem a pesquisa de vivência, né? Então, quando envolveu cidades, quando envolveu, né, tanto aqui em São Paulo, o sertão e etc e tal, mas tem uma pesquisa em outros projetos, um tipo de pesquisa que você tem que recorrer além da internet, né? Ali e tal. Como você tem você vai buscar então, essa... eu fui. Lógico que assim, hoje é muito fácil falar de uma coisa que foi um processo de, sei lá, 10 anos que eu fui meio desenvolvendo aos poucos, né? Então eu falo, é muito fácil, é só pegar e você acha tudo, né? Mas aos poucos eu fui desenvolvendo. No fundo, o que eu aos poucos eu fui aprendendo a fazer. Tem um lado técnico, eu fui aprendendo a encontrar imagens, sabe? Então eu consigo fazer pesquisa iconográfica com um jeito muito fácil. Estou fazendo um livro agora novo, que é um livro desses mais complicados. Eu achei que eu estava fazendo um livro muito simples. Ultimamente eu vou ter que fazer um mais complicadão, tipo o 8VA, ou Primeiras Impressões, ou mesmo a Bíblia. Então estou fazendo um que é sobre Satã. Sim. E então, assim, eu já peguei uns macetes de fazer pesquisa iconográfica, só que acho que talvez para mim o grande pulo do gato foi uma coisa que eu mencionei um pouco quando estava falando do livro Brasil, da eleição. Foi de perceber que, do mesmo modo em que um trabalho gráfico ele nasce de fontes muito diversas, não só fontes do mundo gráfico, para eu desconstruir a história dele, eu preciso ir atrás dessas fontes diversas. Sim. Então, eu acabo indo atrás de leituras e conteúdo que não são do tema específico que eu vou falar, mas que vão fazer eu entender contextos que possivelmente levaram a ele. Sim. E ao fazer isso, vem uma das coisas que eu acho que a gente estava falando de liberdade no começo, que talvez foi uma coisa que talvez tenha sido sem querer, talvez tenha sido por querer, mas não do jeito que eu não consegui, não foi tão racional o caminho que eu segui, mas que essa coisa de ser libertador. É porque ao fazer isso, eu consegui que cada projeto desses oferecesse um kit para a minha vida que faz com que eu tenha um percurso que independe do que é para os lugares que são para ir. Eu vou, quando eu digo eu vou, tanto vou fisicamente, quanto eu vou ler, ver coisas que estão relacionadas a isso. Então eu chego em coisas que eu nunca chegaria se não fosse por eles. É lógico que isso às vezes... Então, assim, quando eu fiz aquelas fotos que eu mostrei da ponte, né, de onde o Começo jogou, é um lugar, tipo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou única, provavelmente eu sou o primeiro turista que está aqui tirando foto de um lugar que não tinha nada para fazer. E aí eu me toquei e falei, pois é isso. É isso. Sim. Ao mesmo tempo, você é o primeiro que está lá. Eu estou indo para lugares que são os meus lugares, né? Eu estou criando os meus lugares. Não vai ter nenhum lugar. Não perca a ponte de Hammersmith em Londres. Não vai ter nenhum lugar, não vai ter. E eu percebi ou São Francisco do Pará, não perca São Francisco do Pará. Então eu acho que, ao mesmo tempo que esses projetos eles resultam em coisas que, enfim,
que tem uma vida, tal, né? Eles também tornam o fazer a história em si, quer dizer... É um percurso, né? E aí de leitura também, eu acabo lendo, é claro que às vezes eu fico meio sem assunto em festas. Eu lembro quando eu estava fazendo o do William Morris, por exemplo, eu comecei a pesquisar o Gunther Steiner, que era um cara que fazia os incunabos. Então, eu lembro que eu fui um sábado, eu fiquei o dia inteiro, Gunther Steiner, só estudando Gunther. Aí saí com Gunther Steiner na cabeça, e eu fui numa festa e todo mundo tinha assistido Bacurau, foi na época do Bacurau. E todo mundo estava falando do Bacurau e eu estava só com Gunther Steiner na cabeça. Eu falei, que merda. Mas, por um lado, assim, é uma coisa que é lógico que traz alguns dissabores na vida prática, mas é uma coisa que é boa, enfim, eu vejo como uma coisa boa. Eu acho que tem isso. Enfim, esse negócio de Satã, tá lendo um monte de coisa da Idade Média, da Bíblia, coisa que eu não iria ler normalmente, sabe? Coisas que eu ia comentar isso. Tem até umas coisas que talvez você ache até meio chato no meio do caminho, os livros muito técnicos e tal, mas fala, eu vou ler isso aqui pode me levar, pode designar ali uma mudança de rumo no percurso aí. Sim, é isso mesmo. Eu acho que é isso, quer dizer, no fim das contas, é um pouco aprender. Eu aprendi, eu não só quero que os meus trabalhos fazer com que as pessoas olhem para outros lados. Eu, fazendo meus trabalhos, eu aprendi a olhar para outros lados. Né? E eu acho que isso pode trazer falta de assunto em festa, pode trazer as coisas, mas assim, entediado eu nunca fico. E isso é uma coisa muito... pelo contrário, eu costumo achar são coisas muito interessantes, assim, são sempre coisas muito interessantes. Assim. E eu acho isso uma coisa legal da profissão, da atividade que vai se perdendo. Essa atividade, nossa, é uma atividade que, ela possibilita tanta coisa. Tudo bem, nem todas dão retorno financeiro, e nem todas dá para fazer toda hora. Mas não quer dizer que a gente tenha que deixar de fazer essas coisas, né? Porque é a grande riqueza da atividade, né? Essa multiplicidade de pontos de contato, que a gente tem acesso através dela. É isso. Sim. De coisas que a gente pode conhecer todo dia, né? É uma coisa meio quase sem fim, assim, né? Se for pensar, é uma coisa meio quase sem fim. Tati, você quer falar? Levantou a mão? Pode falar. Eu queria perguntar se você, porque me parece que sempre parte de uma curiosidade sua por determinado assunto, tema, imagem. E depois você transforma isso num projeto final, né, num produto final. Você estabelece um tempo, você se dá um tempo limite para desenvolver essas curiosidades? É difícil falar, porque no fim das contas, eu acho que assim, eu fui criando esse processo aos poucos e naturalmente, né? Até que chegou no momento que eu falei, não, puta, já... Então hoje sim, hoje eu tenho... Eu sou muito organizadinho com essas coisas, né? Eu sei que cada coisa tem seu tempo, né? Não tem um prazo, assim, eu preciso ter isso. Às vezes eu tenho, viu? Um prazo, mas sim, a resposta, vamos dizer, sim, eu planejo tudo bem certinho. Inclusive para poder, eu tenho a vontade de fazer muita coisa. Então eu planejo porque, por exemplo, agora esse livro que eu falei que eu estava fazendo, eu estou fazendo o livro. Eu falo escrever, mas quando eu falo escrever, eu estou falando escrever, tudo que eu faço é escrever. Tipo, marcar sobre o papel é escrever. Então pode ser desenhar, pode ser... Eu estou escrevendo. Então eu já estou lendo de um outro. E estou testando já uns formatos de um outro, mais experimental, em paralelo. Para quando eu acabar de escrever, eu já ia botar outro. Então, sim, eu monto um esquema todo planejado para poder fazer muita coisa, mas que é porque eu gosto de fazer muita coisa mesmo. Eu tenho um problema de querer fazer muita coisa, porque a vida é curta. E, enfim, eu não quero morrer e falar, tem aquele ali que eu não fiz, né? Porque tem isso também, que as coisas, eu percebi que as coisas têm seu tempo. Você não consegue ter uma ideia que eu falo, puta, que legal, eu vou fazer isso. Se eu deixar para o ano que vem, provavelmente eu vou olhar e falar assim, não é mais tão legal. As coisas têm, isso eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e talvez por isso que eu já pensei, talvez por isso que eu tenha que fazer o livro, imprimir o livro, porque se eu olho, eu vejo assim, tem coisa que eu olho e nem me reconheço mais.
Às vezes as pessoas falam, nossa, li seu primeiro livro, é demais. E eu falo, eu não acho mais. Mas eu não falo isso porque eu sou educado, mas eu até, foi curioso que eu participei de uma discussão no meu primeiro livro, ano passado, e foi muito louco, porque as pessoas ficavam, que você fala que você pensa isso. Eu pensava, mas não penso mais. E as pessoas conversavam como se fosse, sabe, uma coisa meio... e aí que tá, isso que é legal de fazer as coisas. Que eu achei tão esquisito, porque, claro, é um livro que falava de design, sabe, de comportamento de 16 anos atrás. É lógico que tem coisa que você olha e fala, sei lá, sexista. Sei lá, nem era, mas assim, obviamente, né, se você, esse olhar anacrônico, que é uma característica, né, dos dias de hoje, e nem que seja um livro assim, não, porque até reli depois, falei, se você forçar, um pouco, mas não faz meu estilo. Mas são coisas que eu mesmo revi, e nem são coisas desse tipo, mas são coisas mais pontuais, de identidade brasileira, por exemplo, que eu mesmo revi em outros livros. E é isso mesmo, eu vou vendo minha história sendo trocada, e é legal isso. E dessa conversa que eu vi esse negócio, eu fiz um outro livro, que é um quadrinho que eu fiz, que é o Domex, que eu pego um negócio que eu fiz com 14 anos, que era uma história de super-herói em quadrinho, que era tipo, péssima. Tipo, uma coisa, realmente, essa era péssima mesmo, porque era coisa da época, né? Quer dizer, era um super-herói fortão, que era tipo um Schwarzenegger, pô, viu? Era tipo, ele bate nos vilões para salvar a loira de topless. É tipo uma coisa horrível. Que essa assim dá para falar, mas isso aqui é machista, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. E eu fiz uma história em quadrinhos meio brincando com isso. Então, acho assim, fazer as coisas é uma oportunidade, inclusive, de eu refletir, não só documentar as coisas que eu faço, mas refletir sobre as coisas. Né? Ao grafar as coisas, eu tenho que elaborá-las melhor. Porque eu vou imprimir. E daqui a 15 anos eu vou falar assim, você falou isso aqui. Eu vou falar, eu falei. Eu preciso, sabe, mesmo que eu tenha mudado de opinião, eu ter, um mínimo de... Então, tem várias coisas que eu acho que levam a esse processo. Mas, respondendo sua pergunta, que eu já desviei total, sim, eu me programo. Eu me programo e principalmente porque eu sei que a gente não consegue manter um interesse... É isso. Uma ideia que eu tenho hoje, fala, puta, isso é legal de fazer... Ou eu faço, começo a fazer, e tanto pode até ser longa, pode até demorar, mas ou eu começo a fazer. Eu tive uma ideia uma vez que eu falei, isso que eu vou fazer depois, e não consegui mais fazer. Faz muito tempo. E aí eu percebi isso, eu falei, puta, não dá, entendeu? Ou você... E não é uma ideia, uma sacadinha. É um tema que interessa, eu quero me aprofundar nisso. Né? Acho que fazer um projeto não é só materializar uma ideia, é elaborar essa ideia. É uma coisa... Bom, o livro você não está livre do zeitgeist, né? Não tá. E tudo bem, não tem problema nenhum. De viralizar, né? Isso. Não, porque as coisas, os conceitos mudam também, né? E uma vez que está escrito, isso vai acontecer. Não, e fazendo as coisas, você está ajudando a mudar esses conceitos, é isso. Pois é, exatamente. Não dá para... Diga lá, Tati. Obrigada. Gustavo, eu não consegui, durante a palestra inteira, não pensar... Você abriu já falando que a atividade do design, do jeito tradicional de ser feito, não sei se foi essa expressão que você usou, mas algo nesse sentido, está em decadência, está problemática. Então... Não falei decadência, eu falei problemática. Tá bem, desculpa por ter colocado essa palavra. Você isso poderia desenvolver só um pouquinho isso aí? Não, é que eu acho que isso é um tema muito longo, tá? Eu não vou ter... acho que é um tema que não quero acessar de um jeito superficial. Eu acho, mas eu vou contar uma história que eu acho que é interessante, que eu acho que ilustra bem isso, que eu descobri fazendo a pesquisa para o 9 Meses, que é o livro do Cobden Sanderson, que é uma imagem que eu uso como ilustração disso. Quando eu fiz esse livro, que fala de tipografia, né? Fala de tipografia, eu quando eu comecei a trabalhar, eu desenhava alfabeto também, fazia umas coisas meio... Enfim, não era muito... Era mais, na época, experimental, né? E eu parei depois,
por N motivos, e quando eu fiz esse livro, eu falei, vou voltar vou retomar essa coisa de tipografia como um tema, né? Porque é isso, os livros, os projetos são desculpas para eu retomar interesses e algumas coisas. E eu falei, vou retomar de tipografia, e tinha acabado de sair um livro, em inglês, ou americano, não sei, chama Visual History of Type, que era um puta livrão, assim, eu falei, vou comprar, o livro acabou de sair, que era um livro que se propunha a mostrar todos os desenhos tipográficos importantes, relevantes, desde o Gutenberg até hoje, e hoje era hoje mesmo, que era 2018, 2017, 2018. E aí eu comprei o livro. E aí, esse livro me deu o exemplo, claro, do que eu quero ilustrar com isso que eu digo. De 1450, desde o Gutenberg, até mais ou menos o ano 2000, todas as fontes que eles mostravam, elas cumpriam a tarefa funcional da fonte, ou seja, todo A era um A, que essa é a tarefa funcional de um alfabeto, é isso, né? Um A ser um A, um B ser um B. E, ao mesmo tempo, elas me diziam onde eu estava. Então, se eu abrir uma fonte, ela de alguma forma me localizava, sabe? Isso é dessa época, isso foi feito aqui, isso foi feito ali. Então, por N motivos. Tanto pelo espírito da época, tanto por parâmetros culturais, quanto por limitações tecnológicas, por inovações tecnológicas, por N motivos. Mas, então, todos os alfabetos, até mais ou menos no ano 2000, eles cumpriam essa dupla função para mim. Eles falavam, um A é um A, e eu estou aqui. Do ano 2000 para frente, eu tinha uma percepção, uma leitura muito clara, de que nunca se teve tanta sofisticação para o desenho tipográfico, tanto em termos de tecnologia, quanto em termos de pessoas. Quer dizer, você tinha famílias tipográficas assim, altamente, assim, sofisticadíssimas, com N possibilidades, mas eu não sabia mais onde eu estava. E aí, essa dimensão, paradoxalmente, no mundo em que é isso, né? Se você faz alimento com lousinha manuscrita, você acha tanto no alimento com lousinha manuscrita da casa quanto nas sopas Knorr. Então, ou seja, não diz mais nada. Né? Então, a linguagem visual, que por si só já cumpria essa tarefa, para mim, tá? Isso para mim. Exercer a linguagem visual do jeito clássico, que para mim já carregava essa dupla dimensão, eu entregava essa dupla dimensão, tanto fazer a tarefa funcional, ou seja, cumprir o objetivo daquele trabalho, quanto, ao cumprir o objetivo, eu também acrescentava essa que eu chamo simplificadamente de dimensão cultural do trabalho. Chega um certo momento em que, de tanto que as imagens passaram a ser consumidas, descartadas, que elas passaram a não significar mais nada, de fato. Elas são quase como simulacros mesmo. E aí eu percebi que, para mim, eu precisava tentar achar novos jeitos de articular a linguagem visual. Eu precisava tentar achar novos jeitos de usar isso, que é uma coisa que eu acho que não perdeu o seu valor. Então, não é que eu acho que é uma atividade decadente. Eu acho que talvez o modo como qual a gente considera que faz um designer gráfico é um modo que olha muito para o passado e no presente acaba se reduzindo a outras coisas. É isso. Parece que então não tem uma espécie de lastro no real, né? Porque a gente vive nessa virtualidade, nesse excesso de... Eu acho que mais do que lastro no real é um pouco assim, é uma coisa que eu sinto falta um pouco de coisa nova, sabe? De coisa nova, não, porque aí que tá, não é coisa nova, assim, de uma experiência imediata, digamos, né? É que eu acho que um modelo fora do padrão. Botou de algum jeito. Um dia me perguntaram assim, falaram assim, tudo já foi feito? Era de quadrinhos, especificamente. Tudo já foi feito? E a minha resposta, acho que ela vale para isso. Eu acho que, assim, de um modo de fazer, tudo já foi feito. Dos modos que a gente está acostumado a fazer, tudo já foi feito. Cabe a nós inventarmos novos modos de fazer. Eu acho que, para mim, é um pouco isso que eu tenho buscado, uma busca pessoal minha, tá? Eu acho que não é uma coisa que não é uma verdade absoluta que eu falo, todo mundo tem que fazer igual. Mas, para mim, eu tenho a sensação de que, sim, eu tenho que tentar
achar novos modos de fazer. E, ao mesmo tempo, a gente, como designers, e todo mundão, está caminhando para uma coisa muito que vai no contrário do diferente modo de fazer, né? Então, você tem... Aí volto de novo a esses recursos automatizados de... Sim. Sei lá, hoje eu tô aqui de férias, né? Então, passei com meu filho, fiz uma trilha, aí eu tirei uma foto, já coloquei lá um filtro que tá para mim pré-estabelecido, né? Isso é um pouco Flusser, né, o Bonini? E aí isso já foi veiculado a partir de coisas que estão aí postas. Então, eu acho que isso que você fala é um pouco nesse sentido, assim, o design também, ele tá nesse bolo, né? Esse bolo de tecnologias que caminham, talvez, para uma... Tecnologias que geram templates, né? Essa coisa do template, né? O template é o Neville Brod deu uma entrevista recente, eu até fiquei feliz, né? É uma entrevista muito pessimista também, mas eu sei lá, não é só uma chatice minha, talvez, sabe? Talvez seja uma coisa que outras pessoas estejam sentindo. Que ele fala especificamente essa coisa do template. Que eu acho que isso que você fala, Rodrigo, da tecnologia, que é um fato. Ele fala do template, que também são coisas que se relacionam, que é isso. No fim, hoje, os templates estão cada vez mais avançados, né? E a gente tem uma ilusão de que os templates estão ajudando as coisas, mas eles estão padronizando também, né? A gente não percebe que, mesmo que você tenha, assim, 1053 opções de template, eles estão padronizando. Infinitas opções de template, eles estão padronizando. Porque eles estão padronizando um jeito de enxergar a coisa. Isso é toda uma geração, né? E eu vejo hoje isso até um pouco na molecada. Assim, a molecada hoje, designers novos, né? Eles têm muito recurso em achar coisas prontas, né? Talvez pouco né? recurso. Sabe que o Pinterest eu não usava o Pinterest, mas aí, por um projeto de arquitetura, eu falei, vou olhar o Pinterest, né? Eu era o cliente, não ia fazer o projeto, eu ia... É um negócio que assim, faz muito mal. Porque, primeiro, você tem a ideia de que tudo já foi feito. Segundo, você quer misturar tudo. Eu falava assim, eu precisava pesquisar, tipo, sei lá, escada. Aí eu achava, tipo, 253 escadas, as mais sensacionais do mundo, e aquilo dava um tilt na cabeça, entendeu? Então, é como se eu não consegui elaborar muito bem, mas eu senti na pele a dificuldade que é essa coisa, sabe, de você ter todas as referências na sua mão para você ter uma ideia, quando, na verdade, você vai ter muito mais rápido acesso a um punhado de execuções que muitas delas vão ser muito melhores que você vai ter se você ficar 6 meses fazendo. Ainda mais se você é novo, né? No caso, eu era novo na arquitetura, né? Vamos dizer, eu não era um... como eu não sou um arquiteto, eu olho tudo aquilo, eu falo, ai meu Deus do céu, talvez se eu fosse um arquiteto, talvez se eu fosse um arquiteto, com os anos que eu tenho como designer, eu pudesse olhar já com um olhar crítico e tal, mas como formação, né, quando eu falo de molecada, é mais isso, é uma coisa de formação, né? Você está em formação, né? Você está meio... Você precisa desenvolver uma musculatura, quando você chega com aquilo ali, você fala, meu Deus do céu, né? Eu desisti, não fiz a escada. Desisti de olhar o Pinterest. Falei para o arquiteto, faz o que você quiser aí. Desisti mesmo, porque eu falei, puta, isso aqui vai só me atrapalhar. É o excesso de templates. Só queria levantar outro ponto antes da gente encerrar, eu sei que tá tarde. Mas é uma coisa que eu achei muito curiosa, cara, e talvez meio óbvia, assim, em pesquisas, mas a gente não faz de fato. E eu acho que você vai muito longe, muito profundo nisso, que é uma pesquisa histórica sempre. Todos os projetos que você mostrou, acho que todos, talvez são de um, assim, ele sempre tem uma pesquisa histórica profunda, assim, e um contraponto, né, atual. Isso para a gente é muito legal como designer. Aí estou tentando trazer para casa agora, né? Trazer como que a gente mastiga tudo, rumina tudo isso aí
e traz para a nossa profissão, e para nosso dia a dia, sei lá, ou nossos projetos pessoais. Né? Eu pensei até um projeto pessoal que eu tenho. E é a pesquisa, ela começa onde a história começa, né? Onde o negócio começa, e às vezes lá no começo da comunicação. Eu achei muito, muito legal isso no teu processo, assim. E depois sempre tem o contraponto de hoje, como aconteceu no Maluf ali, ó. Vou colar esses cartazes para ver como que isso impacta hoje, assim. É mais uma curiosidade, não era uma pergunta, mas eu achei muito interessante. Eu acho que são coisas que eu tento fazer mesmo. Eu acho que essa ideia de que tudo, né, qualquer coisa que a gente pegar, a gente consegue relacionar com. Isso hoje é uma coisa que é tipo central um pouco da atividade, da riqueza da atividade, né? Qualquer coisa que a gente pegar, a gente consegue relacionar de alguma maneira. Para a gente ver de outra forma hoje, né? E trazer para hoje. Acho que isso é fundamental também, trazer para hoje. Acho que não... Isso aí. Vai lá, Legal. sim, A Tati quer fazer outra pergunta aí? Dá tempo de fazer mais uma, gente? Não quero causar também. A janta já esfriou. A gente vai bater o recorde lá. Né? Vamos bater. Gustavo, numa certa altura ali, você falou que, da sua perspectiva, me corrija se eu estiver errada no que eu entendi, mas que há uma maior valorização do texto, numa perspectiva oficial, assim, né, acadêmica, do que da imagem. E eu tenho a impressão contrária, assim, nos dias de hoje, que a imagem prevalece sobre o texto e uma imagem também que a gente não decodifica muito bem, né? Então... Não, sim. Acho assim, historicamente, o texto sempre se mostrou como portador de mensagens mais sérias do que as imagens. Né? Estou pegando assim, 1500 até o fim do século XX, até hoje, na verdade, se você for pensar, você associa o texto como um portador de coisas mais sérias do que uma imagem. O conhecimento, né? A ideia de conhecimento está no texto. É nesse sentido. Isso, por séculos, foi vinculado a uma sociedade que considerava isso como um sinal de superioridade. Hoje, de fato, sim, tanto que tem aquela frase que eu não lembro de quem que é muito boa, que fala que, na verdade, o destino do texto é servir de roteiro para serial de TV, né? Quer dizer, cada vez menos pessoas, cada vez o texto é menos presente na vida das pessoas, cada vez a imagem é mais presente. Eu acho que são duas coisas, mas ainda assim as pessoas associam o texto ainda com uma coisa mais, sabe? Né? Mais credibilidade, né? Como se fosse. É mais seriedade, um pouco mais profundidade, mais seriedade, e isso tem esse vínculo histórico. Ainda que, como consumo, ele esteja cada vez mais em desuso. Consumo e produção, né? Ele esteja cada vez mais em desuso. Sim. Tanto que é engraçado o livro, né? Eu percebo uma coisa dos livros que eu faço, às vezes, a gente fala assim, o livro é muito bom, você lê rapidinho. E é tipo uma virtude, quanto mais rápido você lê, melhor, né? É muito bom você ler rapidinho. A Iberê tinha levantado a mão também, né? Opa, sim. Boa noite, gente. Primeiro eu queria elogiar o seu trabalho, Gustavo. Eu acho ele sensacional. Eu trabalho muito com publicidade, eu sempre vejo seus trabalhos para dar aquele choque, assim, de existir outras formas de comunicar, sabe? Eu queria questionar sobre criatividade. Eu vejo que criatividade é mais através de estudo, a gente consegue chegar em resultados criativos do que descer aquela ideia do além, assim, e iluminar, sabe? Para você, como é isso da criatividade, assim? O seu estudo mais o seu repertório para chegar nesses resultados? É difícil falar de criatividade, assim, para mim, como uma coisa... eu acho que é uma série de coisas, né? E acho que varia um pouco. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que desses projetos que eu acho mais importante, acho que assim, existem uma série de coisas, existe repertório, existe musculatura, né? Ou seja, existe a prática, a musculatura que a prática te dá, existem vários fatores, eu não consigo reduzir a uma coisa só, e eu acho que talvez o grande lance esteja em juntar todos esses fatores, não abrir mão, não focar em um só. Mas eu acho que desses projetos específicos, para mim tem uma coisa que eu acho que é muito pouco valorizada quando as pessoas falam, que assim, eu acreditar neles.
são projetos em que, hoje, quando eu estou mostrando para vocês, assim, é legal, tá legal, mas quando eu tenho a ideia que eu digo, e quando eu digo a ideia, não é nem a ideia, mas quando eu falar, acho que eu vou fazer uma coisa sobre a Bíblia. É uma coisa que eu preciso me convencer de que isso vale a pena. Voltando, não existe demanda nenhuma, não existe nenhum encaixe, muitas vezes não existe nenhum encaixe que fale, é verdade, vão gostar do que eu vou fazer. Pelo contrário, muitas vezes, eu mostrei o Marlon, mas os projetos que eu fiz mais assim, que é tipo o Valfrido, Lulu Dux, eram os projetos que eram uma fase em que eu fazia os projetos mais assim, e ninguém dava a menor bola para eles. Pelo contrário, até falavam... Eu percebi que o mais difícil é desenvolver essa capacidade que eu chamo de autocombustão, que é o fato de eu meio acreditar nas minhas ideias e fazer as minhas ideias, fazer até o fim as minhas ideias, e, aconteça o que acontecer, entendeu? Aconteça o que acontecer. Isso parece uma coisa, um papo meio besta, mas isso é uma coisa que eu acho que muito pouca gente fala sobre isso. E é uma das coisas que, para mim, no meu trabalho, é uma das coisas que foi mais marcante, assim. Então, às vezes, eu tenho uma ideia que é uma ideia que, em tese, vai parecer uma coisa idiota. Mas ela não é uma coisa idiota se você for retrabalhar, e às vezes ela é a grande ideia que todo mundo fala, nossa, genial. E ela é idiota, quando você autoclassifica como idiota, é porque ela é uma ideia que não faz parte já das ideias aceitas. E por isso, talvez, ela seja nova. Mas a gente mesmo não percebe o quanto a gente também já fala, não vou fazer isso, porque isso aqui é uma coisa idiota. Então tem um pouco, é uma coisa que eu acho que, além das outras coisas, que é essa musculatura da prática, que é essa coisa de repertório, todas essas outras coisas, eu acho que enfim, eu não sei se chama de coragem, não sei se é coragem, mas essa falta de noção, chame do jeito que você quiser. Mas essa coisa de você falar, puta, não, por que não? Sabe? Audácia. Audácia nos dias bons é audácia. Nos dias ruins, eu lembro quando eu fiz, por exemplo, o Valfrido, que eu acho que o Molini conhece, outras pessoas talvez conheçam também. Genial, né? Eu fiquei 6 meses pensando assim, eu fiz a coisa mais idiota da minha vida. Eu estou fazendo uma coisa, eu estou sendo a pessoa mais estúpida do mundo. E mesmo assim eu continuei fazendo. É um pouco isso, assim. Porque no fundo eu sabia que era legal por um lado, mas eu também achava que era estúpido por outro. Então eu acho que a gente tem isso na gente que é importante a gente combater, sabe? Mas no final, o Marlon Brando lá, você se arrepende ou você... Não, imagina, foi uma coisa que para mim mudou a minha vida, né? Então, não, porque ninguém entendeu a piada e depois eu acho que os caras ficaram putos por não entender a piada também, né? Mas isso que eu acho que é interessante, porque assim, foi ruim, foi uma coisa ruim, por muito tempo foi ruim, mas no fim das contas, olhando hoje para trás, foi o mesmo Valfrido, né? O Valfrido é uma coisa que foi, olhando para trás, hoje um monte de gente fala, Valfrido. A gente não sabe muito bem, né? Acho que arriscar as coisas pode trazer resultados, pode não trazer. E normalmente, às vezes traz, às vezes não traz, mas no geral é o que faz a gente ter orgulho da nossa vida, né? Sabe, um pouco olhar para trás e falar, até que valeu, vai. Boa. Legal. Isso aí. Alguém mais aí para complementar? Edu? Eu só queria falar que a Cigeia mandou uma mensagem. Tem uma mensagem da Cigeia. Você já mandou para você. Muito obrigado. Muito bom. Legal. Tem o recorde de Pororoca aqui, acho que é legal que tem bastante gente animada ainda. De tempo, é isso mesmo. Não, e das pessoas ficaram também, Gustavo. Acho que assim, quem saiu ficou com cãibra, sabe? E aí, ou ficou bravo com você e você falou de Jesus aí, é uma figura séria, né? Depois, aí você falou de Satã, saiu mais 2 pessoas. Não, então, o Satã eu sei que vai ser mais uma bola fora do meu. Você vai ganhar seguidores novos, pessoal do heavy metal. Do black metal. Do black metal, Não, o pessoal do black metal que vai parar de me seguir depois do Satã. Vai parar. Eles vão gostar, é verdade, a imagem que você vai trazer. O black metal é o que vai...
Eu vou fazer só um comentário, mas que eu acho muito legal, você trazer a questão da pesquisa, mas ele é algo ativo, não que a pesquisa não seja passiva, mas eu digo uma pesquisa criativa mesmo, né? E assim, é pesquisar também, o fato de buscar referências, entender, estudar, etc. Mas também esse teu processo que você fala de pesquisa, de ir atrás, é construir alguma coisa também. Eu acho que a gente tem, enfim, vindo também um pouco, tem um lado meio acadêmico, e a gente está muito acostumado nessa academia iluminista ainda que pesquisar e você fala, ler, estudar um monte de coisa, vai escrever alguma coisa, uma tese, né, que você falou, eu não tenho que provar nada. E isso é muito legal, é um tipo de pesquisa livre que, cara, você está construindo hipóteses, você está trazendo coisas à vida e trazendo novas discussões, então, né, problematizando e construindo. Então, casando a pesquisa do design ou uma pesquisa no sentido teórico, você está construindo novos problemas, ou problemas no bom sentido, né, novas... questões, cara, e isso vai movimentando, né? Muito ativo nesse sentido, né? Eu acho que a coisa acadêmica é isso. Eu não sou contra a coisa acadêmica, acho que é um ponto, mas ela tem limitações e fórmulas. Completas, né? Ela ingessa, com certeza. Eu entendo, sim, historicamente é uma construção, eu não sou contra, não é isso, eu não acho que, mas sim, eu estava lendo, um dia desse, eu li era um artigo sobre o Aloysio Magalhães, eu li, era, sim, correção acadêmica perfeita. Terminei de ler e falei, ok. Não disse porra nenhuma. Sabe? Que é quase um... Mas bem formatado, né? Não, é um... Sabe? Um negócio... Quase um uma releitura. Uma turbação. Mas assim, você lê e fala, bom, tinha alguma ideia aqui? Ou era só pontos para eu... Como que eu saí depois dessa leitura, né? O que mudou em mim? Então... Mas eu entendo que enfim, o mundo acadêmico tem suas regras, e é claro que eu consigo perco algumas coisas também, entendeu? Por outro lado, é claro que se eu tivesse inserido no ambiente acadêmico, provavelmente meus trabalhos vão ser levados mais... tudo tem seus lados, né? Sim. Então, mas sim, eu acho que eu não conseguiria. Não. Eu acho que é super, eu acho que é um espaço aí mesmo. Tem pesquisa fora da academia, acho que é isso. E é legal porque elas resultam em coisas, né, em construções de coisas que, de alguma forma, tocam as pessoas. Né, quer dizer, assim, você traz, e isso é legal. Você leu, não mudou nada, sabe? Sobre o que mudou nada, só fiquei entediado. Né? Primeiro, você se diverte, é uma palavra que você usou diversas vezes, é legal, né? É uma diversão, né? É trabalho, uma coisa ruim, né? E ao mesmo tempo, acho que, toca as pessoas de alguma forma. Pode ser as pessoas ficarem putas com coisa de Jesus, ou elas ficarem emocionadas, ficarem felizes, acharem excelente, motivarem a produzir também. Quer dizer, acho que tem um aspecto muito legal aí no final do trabalho, que é isso, né? Você acaba, enfim, modificando de alguma forma, impactando de alguma forma quem tem contato com o que você está produzindo, né? E essas desconstruções, sei lá, esses novos problemas, né? Tentando, eu acho muito bom. Enfim, muito legal. Muito legal. Bem legal mesmo. Bom, foi sensacional, assim, acho que tem pra gente aqui, já cabeça fervilhando, acho que tem muita coisa pra gente discutir, conversar com a equipe e tal, tanto dessa questão da pesquisa, né, essa coisa que a gente está sempre falando aqui, sair de Pinterest, buscar outras referências, criar outras conexões, acho que a coisa da prática aí também que você trouxe, né, explorar algo que vai além ali daquela coisa que é uma demanda, então também sempre nossa briga diária aqui, então acho que tem muita coisa para a gente, enfim, discutir, conversar. A gente vai te convidar de novo, Gustavo, tentar bater esse recorde aí de 4 horas que você comentou aí. Voltar ao presencial, a gente faz um presencial. Então, voltar ao presencial mas com cerveja e tal. Exatamente. Aí vai não, cerveja só depois. Exercício é exercício. Cãibra é cãibra, você senta no chão, o cara tá nem é cerveja, né? Mas, cara, acho que é isso. Obrigadão por todo mundo que acompanhou. Gustavo, obrigado de novo. Imagina, obrigado pelo convite. Gente, foi bem legal o papo. Muito bom. Obrigadão, pessoal.